A Pediatra, seu livro mais recente, conta a história de Cecília, uma pediatra que não gosta de crianças. Não dá. É muito bom. A nossa conversa de hoje parte de um romance que deu muito o que falar nos últimos anos e que só poderia ter saído da mente dessa escritora absolutamente inventiva, Andréa Del Fuego. Andréa, que é romancista, contista, autora de livros infanto-juvenis, e seu romance de estreia, Os Malaquias, levou em 2011 o Prêmio Saramago, um dos mais importantes da língua portuguesa. A Pediatra, o seu livro mais recente, conta a história de Cecília, uma pediatra que não gosta de crianças e que entra num embate, digamos, solitário com um colega de profissão que virou queridinho das mães porque ele tem uma abordagem um pouco mais humanizada que a dela. E esse é só o começo da história. Para conversar com a gente sobre esse tema, trouxemos hoje a pediatra, que, calma, não tem nada a ver com a pediatra do livro, só a profissão. A nossa pediatra é a Ana Escobar. Ela é doutora e livre docente em pediatria pela USP, onde ela também preside a comissão em graduação em pediatria. Isso. É uma das maiores comunicadoras da área de saúde no Brasil, com vários livros publicados e mais de 3 milhões de seguidores nas redes sociais. O Notas de Rodapé é um programa do canal Amado Mundo. Aproveita e se inscreve no canal. Este programa é um oferecimento da Paper Excellence. E esse episódio está sendo gravado na livraria Megafauna, em São Paulo, a quem a gente agradece pelo apoio. Andréa, Ana, obrigada pela presença de vocês. Eu que agradeço, né? Eu que agradeço. E um detalhe, eu adoro criança, viu, gente? Importante. Eu também gosto de pediatras. Adoro. Então tá tudo bem. Tá tudo bem. Ai, que honra. Eu tô honradíssima porque Raquel, para quem conhece o mundo literário há 20 anos, sabe que a Raquel cobria literatura e sabia da literatura quando tudo era mato na literatura contemporânea. Ela tinha uma coluna chamada Painel das Letras, que assim, era um status se ela te citasse. Aí o quê? Anos depois estou aqui o quê? No programa, junto com Ana Escobar. Imagina. De quem assisto vídeos e, enfim, é uma referência absolutamente confiável para todas as mães. E eu quero dizer também que eu li o livro muito antes da gente estar aqui, adorei o livro e recomendei para várias colegas pediatras. O que eu quero saber é o seguinte, se a Andréa hoje quisesse entrar lá na graduação em pediatria na USP, tá tudo bem? Tá tudo certo, porque todo mundo adorou o livro. Todo mundo adorou. Acho que entendeu o livro. Ninguém é a Cecília, aposto. Não, ninguém é a Cecília, mas as pessoas podem e devem ter um pouquinho o lado Cecília dentro de si. É isso. A Cecília é humana. E essa humanidade da Cecília faz parte da gente também. Ninguém é perfeitinho a vida inteira. Tem que ter a Cecília lá dentro também, né? A Cecília dá um ponto de equilíbrio. E tem uma coisa que é importante sobre isso, é que assim, a Andréa está dentro da cabeça da Cecília. Acho que todo mundo pensa umas coisas, ela faz umas coisas questionáveis, não vou passar pano, mas ela pensa muito mais coisas questionáveis do que ela faz, na verdade, né? Eu estava conversando até um pouquinho antes com a Ana, né, que também é uma ideia do médico ser uma espécie de sacerdote, que tem pensamentos edificantes do café da manhã ao jantar, e que não tem turbulências internas, que não adoece, que não erra, inclusive na própria condição do trabalho, né? E acho que a gente tem alguma coisa relacionada, que é um pouco latino-americana, judaico-cristã também, que da mãe, porque a pediatra também é muito... A pediatra mulher, né, Ana? A pediatra mulher. Tem uma associação com a mãe. Exatamente, a cuidadora, a acolhedora, a pessoa que tem que cuidar daquela criança, assim, com toda a intensidade do mundo. Cuidar e todo o curar, saber. Curar o meu filho. Você precisa curar Isso. meu filho. É uma santa. É uma santa. Então, a ideia também foi brincar um pouco com isso, assim, de uma mulher que está adoentada. A Cecília é uma médica que ela não tem uma vida fora do consultório, ela não tem uma vida fora
da cabeça dela, né? Ela não viaja, ela não tem um hobby, as relações dela não se fixam. E só para comentar uma coisa, o livro quando saiu em Buenos Aires, na Argentina, saiu como ficção científica, Ana. Sério? Eu não sabia disso. Porque eu perguntei para minha editora, ela disse, bom, para começar que aqui na Argentina não há essa elite, uma mulher da elite, assim, com poderes sociais, com esse livre ir e vir, esse tipo, porque não tem status aqui. Agora, esse médico todo-poderoso, né, ele está perdendo ao longo do tempo, ele está perdendo esse poder. Porque até algumas gerações atrás, de fato, a palavra do médico era tudo. O que o médico falou, está falado. Mas agora o médico está perdendo um pouco esse poder, e eu acho isso muito bom. Ele está se humanizando mais, ele está se tornando uma pessoa, na medida em que hoje não é mais só o conhecimento daquele médico específico, todo-poderoso que conta, não. Hoje a gente tem um conhecimento que é mais amplificado, e isso se exemplifica nos protocolos de conduta, por exemplo. Então, por exemplo, hoje a gente vai tratar asma, a gente trata um protocolo de condutas do mundo que determina como que aquela criança vai ser tratada com asma. Independente do pediatra que estiver por trás da mesa, ele vai ter que usar aquele protocolo de conduta. Nesse sentido, esse médico que era endeusado, ele está perdendo o poder. É bom, isso é bom, porque eu acho que o conhecimento, assim, ele, na forma de protocolos, ele protege mais o paciente. Quando você fala que está perdendo poder, uma dúvida que eu tenho, porque eu acho que cada vez mais as mães estão chegando muito informadas no consultório. Sim. Tem a ver com isso também? Tudo a ver, Raquel. Uma mãe quer saber sobre, voltando ao tema asma, ela vai ler lá no ChatGPT tudo aquilo que o seu filho deveria ou não receber. Qual é o papel desse médico, então? Primeiro, ele tem que estar muito instruído. Isso ele tem que estudar, tem que saber. Ele tem que entender que para aquela criança específica, o protocolo pode não funcionar nesse ponto por causa disso, disso. E aí ele faz um tratamento um pouquinho diferente. Ele sabe o protocolo, mas aplica um pouco diferente para aquela criança em específico. Isso sim, isso eu acho que é. E aí ele discute, explica para a mãe concorda ou não, enfim, existe, né, hoje toda uma postura diferente. E tem um olhar clínico. Tem um olhar clínico, que é um pouco singular de cada médico, né? Eu acho que é quando a medicina se aproxima da arte também. Isso sim. Uma leitura dos sinais e dos sintomas, que tem também uma referência enorme de cada médico, né? A Andréia tem uma curiosidade, né, que a Andréia ela não vai no ChatGPT, ela vai no estudo o científico ali para se informar. Eu queria saber o trabalho, a quantidade de trabalho que você deu para o seu pediatra. O pediatra do seu filho, no caso. No caso, meu filho tem um pediatra há muitos anos, que cuida dele desde os 4 anos. Um beijo para ele, um abraço e gratidão. E eu tive muita vontade de fazer perguntas para ele. E eu fiz só uma pergunta para ele, porque eu não sabia para onde é que estava indo o livro, de repente eu não queria também que qualquer coisa que tivesse ali pudesse ter uma identificação, ainda mais porque eu estava levando a personagem para uma construção literária de ambiguidades humanas, né? Sim. E aí, mas a pergunta que eu fiz para ele, a única, era como era o conforto médico, porque esse é o lugar que eu acho espetacular dentro de um hospital, que é uma espécie de corredor humanitário dessas pessoas na guerra, em conflito, entre a própria vida e a vida da medicina, um lugar onde a pessoa tira o jaleco e não é a doutora Ana, é a Ana que entra no conforto médico. Eu pensei, imagine o que não acontece aqui. Aí eu pesquisei, então, a depender dos hospitais, então tem um hospital que tem uma joalheria. Tem trabalhos de lavanderia, serviços de lavanderia, serviços de turismo, porque a pessoa não tem aquele cirurgião que não tem tempo para marcar uma viagem. E depois um conforto médico do SUS completamente diferente, um armário sem cadeiras, né? Então, esse universo que eu queria entender é essa figura atrás do jaleco, né? Sim. E que poderia ser qualquer um de nós, né? Então é isso, voltando para essa
para a falência humana de uma pessoa a depender daquilo que ela escolhe como profissão, mas em particular na pediatria, no consultório chegam as famílias, né? O livro se chamaria Em Atendimento e não passaria, cada capítulo era uma consulta. Então numa consulta chegava a babá, depois um casal de mulheres que fez inseminação, depois só o pai, porque naquela semana é ele que está com o filho com a guarda, depois com a avó. E aí, mas é essa ideia de que na pediatria não é só o paciente, chega uma família e chega uma sociologia. Chega mesmo. E você estava me contando exatamente sobre isso um pouquinho antes da gente entrar na gravação, né? Para você, que você atende famílias, né? Exatamente. Você não atende só aquela criança e um acompanhante, que pode ser o pai ou a mãe, não. Geralmente vem a família, vem a babá, muitas vezes vem a babá no consultório, que é um personagem muito importante, porque sabe tudo e tem ali uma rivalidade com a mãe, né? Sensacional. É uma situação muito interessante e às vezes a gente tem que entender que quem mais fala é a babá e quando você vai direcionar a conduta, você não pode olhar para a babá, tem que olhar para a mãe. É uma sociologia. Tanto que quando eu falei para ela, eu falei, a sua pediatra, que eu sempre chamava, eu vou na minha pediatra. A pediatra não era da minha filha, era minha. Claro. Também, mas porque alguém que resolve uma questão com o seu filho está resolvendo sua vida de fato. É isso. Você resolve tudo, se você viaja, se você não viaja, se a família viaja, se a família não viaja, se a família faz isso, compra o cachorro, se não compra o cachorro, qual cachorro compra? E tem uma questão, no livro tem uma questão curiosa, que a Cecília, ela prefere, primeiro que ela não quer doenças crônicas, que eu acho muito bom, né? Ela vai repassando, e eu sentia isso muito quando a minha filha era pequena, né? Para cada caso tem uma coisa, vai no alergista, vai não sei onde, vai não sei onde. E ela não queria ficar muito tempo com as crianças, né? Ela, quando dá uns 2 anos, é isso, né? Em algum momento ela passa para frente. Complicou uma gripe e já vai para o especialista. Não, e também da idade. Adorei. Virose, vai pro especialista. Não passou depois de 7 dias. É isso. Tem muita gente que é assim, né? Então, bebês, adoro bebês, né? Mas eu adoro adolescentes também, adoro. Eu tenho no consultório muitos adolescentes que foram meus pacientes desde pequeno. Eu tenho paciente com mais de 20 anos, que ainda quer ir lá hoje, está com dor de garganta, vai lá, porque fala, você me conhece, você sabe tudo, né? Ontem recebi uma mensagem de um adolescente que falou assim para mim, tia, eu vou fazer uma viagem de 1 mês para a Espanha com a minha turma e eu vou beber até não poder mais. Me dá alguma coisa para aumentar minha resistência. Você fala assim, criança não pode beber, só então, até não tem ele tem 19 anos, acabou de se formar. 19, é uma delícia. Eu pensei 13 anos, vou beber na Espanha 1 mês. 19, acabou de se formar. Você não dá alta, não? Fala assim, olha, você está de alta, você já pode passar para um médico. Os que querem ir vão ficando. E muitos vão ficando, é muito legal. Então você mantém uma relação assim, a vida toda, que né? Você acaba tendo esse conhecimento mais especializado que a mãe tem, e você acaba tendo também nesse paciente específico, né? É isso. É muito bom. Voltando um pouquinho, a Cecília é essa médica que tem uma versão ao humanizado, ao atendimento humanizado. E ela tem ela estava acostumada a acompanhar uma obstetra que tem 80% de cesáreas, até que chega o Jaime, o médico humanizado, e começa a mudar um pouco esse cenário e tal. Queria falar um pouquinho sobre essa questão das cesáreas, acho que eu queria ouvir vocês duas sobre isso. Porque o Brasil tem essa taxa altíssima de cesáreas, né? A média alguma coisa assim, a média do mundo é 20%, o Brasil está em 55%, chegando a 80% de cesáreas na rede privada, nas redes privadas, né? Por que isso acontece no Brasil? Não sei se você, nas suas investigações, vou perguntar para os 2 especialistas. Por favor. Eu falo primeiro que daí você corrige depois e coloca os fatos com elegância, reais, com elegância, exatamente. Imagina. Olha, a minha experiência foi essa de procurar uma equipe humanizada. Eu estava grávida, fiquei grávida em 2011, então era um nascimento mesmo dessa área, né? Dessa ideia, que é uma ideia também contra a violência obstétrica. E eu escrevi o livro
12 anos depois, 10 anos depois da minha experiência, né? Eu tive só um parto, meu parto foi o parto, não foi o parto natural, foi o parto vaginal, que toda vez que tem assim algumas auxílios para o parto, você já não fala mais parto natural, fala parto vaginal. E depois surgiu também a parte da amamentação também, que foi a parte que eu mais gostei. Passada a arrebentação, eu amamentei até os 3 anos e meio. Eu tive um prazer imenso na amamentação, foi uma conexão absurda com o meu filho e tal. Ele nasceu com muita alergia, ele teve asma, então aquilo garantiu muita do cuidado mesmo, né? Então eu quis garantir isso. Mas a violência, a cesárea, né? Tem a cesárea eletiva e a cesárea que garante a sobrevivência de mãe e bebê. À época, eu julgava muito as mães que escolhiam para o filho não ser aquariano e ser pisciano. E hoje, assim, eu vejo isso de uma coisa... Eu assim, acolho todas as escolhas das mulheres, assim. Todas. Assim. Isso eu acho muito legal. Todas ganham o meu abraço. Tem tanta coisa pra gente se preocupar consigo. É impressionante a ingenuidade antes do parto. Olha, o parto não é uma situação assim tranquila, nem para a mãe, nem para o bebê. É uma situação de risco, de fato. Risco de vida para um e para outro. Não tanto que se a gente pode ver a taxa de mortalidade materna e a taxa de mortalidade de bebês, né, em locais onde os partos não são assistidos, é gigante. Então, é uma situação de risco mesmo. Então, a gente pode até dizer que o parto não é uma coisa assim natural, que todo mundo vai ter. Não, ele envolve risco, né? Por isso que agora os partos hospitalares, com todo o conhecimento científico que a gente tem, eles diminuíram muito o risco da mãe e o risco do bebê com assistência neonatal. Tudo certo aí. Por que no Brasil tem tanta cesárea? Porque assim, a gente tem uma estrutura de saúde na rede privada que assim, a mãe gestante começa o seu pré-natal com o seu médico. Ela quer o seu médico lá para fazer o parto do seu bebê. Então, o que acontece? Para esse médico poder estar lá, poder fazer o consultório, poder fazer tudo, acaba agendando uma data para o bebê nascer. Então, tem muita cesárea por causa disso. É uma questão meio logística mesmo, do médico não poder, da mulher... Muito mais no Brasil do que em outros países. Porque aqui a gente tem... Isso é curioso. Então, a gente tem aqui essa cultura e tem a cultura, então, de que você quer o seu médico lá. Diferente dos outros países, por exemplo, você vai na Espanha, você vai nos Estados Unidos, você vai... Quando a gestante entra em trabalho de parto, ela vai para um serviço de saúde onde a pessoa que estiver lá vai fazer. E a pessoa que está lá de plantão, 7 horas ela vai sair. Então ela não precisa ficar esperando o trabalho de parto que vai durar 10 horas. Entendeu? 7 horas ela sai, entra o outro vai fazer. Deu para entender? É uma questão de logística mesmo. Aqui, se for um médico que seguiu, ele tem que ficar no hospital 10 horas esperando o trabalho de parto. Não dá tempo na vida prática dele fazer isso. Tem dados da realidade, né? Assim, dados da realidade, assim, aí tem uma mulher que está no momento, assim, mais vulnerável, que se ela soubesse daquela vulnerabilidade, talvez ela nunca tivesse parado de tomar pílula. Tem uma vulnerabilidade profunda, assim. É o extremo do corpo. É isso. É o extremo do corpo. E tem a materialidade de um hospital, da estrutura desse hospital. Então, assim, para conseguir essa assistência, na verdade, ela pode ser muito mais cara, porque é o tempo do médico. Nossa, acho que tudo, assim, precisa, talvez, assim, pudesse ser mais bem informado, né? Eu acho que sim. E esse acolhimento, ser de um acolhimento, os hospitais, os públicos e os privados, pensar nesse acolhimento dessa mãe, que não é acolhimento necessariamente médico, mas é um acolhimento. Aqui no Brasil, vou falar, é dos melhores lugares para as gestantes terem filho. Eu tenho muitas pacientes que estão morando fora, que quando grávidas, elas vêm para cá, para o bebê nascer. Estou falando de uma classe mais, né, privada.
vem para cá para o bebê nascer, porque lá é essa situação, vai com o médico que tiver, e é parto normal até prova em contrário. Então, às vezes, elas entram, não tem essa humanização, ficam com dor mesmo. É uma situação complicadíssima. Agora, eu sei para a mãe, para mim é muito variáveis. claro, assim, a cesárea para a mãe é um terror, no sentido de depois, você pode até ser mais fácil na hora, tem medo de parir, beleza, teve lá o filho, depois é um horror, você sofre, você tem dor, você está com dor no peito. Aderência intestinal. Tudo, é um sofrimento. Eu já sei todas as... Para a criança, eu acho que talvez as mães tenham pouca informação do quanto pode ser importante para a criança. É mais importante para a criança nascer num parto vaginal? Hoje em dia, sim. Se sabe que a criança, quando passa pelo canal vaginal, ela já é colonizada com a microbiota vaginal da mãe, e essa colonização, esses micro-organismos, são essenciais para a formação da flora intestinal dela. Então, é super importante a criança passar por isso. Claro que também a estreiteza do canal vaginal também já faz com que fluidos e líquidos, né, que tem que sair, já saiam mais facilmente, o esforço todo da criança, tudo isso que ela libera também durante essa passagem pelo canal vaginal, que não é fácil, é muito mais difícil, né, a extração, isso tudo se acredita faz bem para a criança. Então, o parto vaginal, teoricamente, ele traz mais benefícios para a criança do que o parto cesárea. Agora, é o que eu falo, o parto é uma situação de risco. Se há risco, não há dúvida, tem que ir para a cesárea. E aí, depois, tudo dá certo também, senão a gente estaria vendo aí os brasileiros, nenhum deles dando certo, porque a maioria nasce de parto cesárea. Eu acho que o número para fechar essa equação é cuidado. É isso, é cuidado. E eu sempre falo, Depois também é muito depois pesado, é muito importante. Depois é muito importante. O depois é muito importante, porque depois que o bebê nasceu, aí sim é o aconchego, é o aleitamento materno, é tudo isso, o vínculo que aquela mãe vai fazer com aquele filho. E isso tudo tem uma importância muito mais gigante. Sim. E o parto acaba tendo... acaba sendo uma pressão acaba sendo grande, uma coisa né? mais... Já ficou para trás. Andrea... Daqui para frente é mais importante. Claro. Isso. E a primeira gestação, ela é coberta por essas ideias. Então, desde assim, eu lembro de estar procurando assim, eu tenho que comprar uma saída de maternidade, que constitui-se numa manta e num macacão, uma roupa cara que vai usar do elevador à garagem do carro. Eu, por exemplo, vou falar da minha experiência. Como eu tive intervenções que foram necessárias para o parto, eu me senti muito culpada por não ter atingido a partolândia, que é esse termo, partolândia. É uma ideia de você ter acessado algo do corpo que é uma garantia daquele parto, do tal parto quiabo, assim, que é de vivenciar aquilo que a natureza nos fez para acontecer. A natureza nos fez para que aquilo acontecesse, né? E eu fiquei lendo muitos meses os blogs e lendo todos os relatos de mães que tiveram o parto natural, assim como a minha avó esteve. E também aquele que passou pelo parto natural depois da cesárea, e só pela cesárea. E a coisa que me chamou a atenção é que nunca nenhum parto era igual ao outro, mesmo com condições de controle num parto cesárea também. Impossível. É que nem as pessoas, você tem 2 olhos, um nariz e uma boca no mesmo lugar. Não há um rosto igual ao outro. Não há um parto igual ao outro. Não há uma duplinha mãe-bebê igual à outra. Não há. Não há. É tudo diferente. Eu lembrei um outro embate que eu tive aí, acho que a Andrea viveu a mesma coisa, entre mães e médicos, que a minha filha tinha alergia à proteína do leite. Sim. E aí eu recebia as informações no grupo e levava para o médico, aí o médico falava outra coisa, eu não levava para o grupo porque eu não queria briga no grupo, né? E você ficava nesse meio decidindo, no final você vai tateando para descobrir qual que é o caminho, qual que é o melhor caminho, né? Acho que ao fim e ao cabo é isso, cada mãe vai... É isso. Eu acho que mãe com questões crônicas, que não é um resfriado que vai passar em uma semana, mas que é uma coisa que vai perdurar, que você vai entender, você vira um pouco médica do seu filho. Eu, por exemplo, Francisco nasceu muito alérgico e desenvolveu asma na primeira infância, né? Então eu aprendi a ouvir o chiadinho,
sabe? Sim. E aprendi também quando ele começava a usar a musculatura acessória. Veja que eu uso termos. Tá vendo? É isso. Uso termos perfeitos. É isso. A musculatura acessória, que era a hora de correr, que aí Isso. podia entrar numa insuficiência É isso. respiratória. Mas isso era um sistema de alerta, assim, que me deixou alerta até hoje, né? Mas eu me lembro, então, assim, de entrar então num grupo Sim. de mães, que é um grupo de mães com filhos com asma, um grupo feita por uma fisioterapeuta respiratória, Sim. a Raíssa, que se ela vê esse vídeo, ela tem um grupo, inclusive, de cuidados e tentando defender as mães, o paciente diante, assim, para conversar com Sim. médicos, inclusive com as farmacêuticas também, por conta da viabilidade dos preços dos medicamentos. Um grupo maravilhoso. Hoje essas crianças cresceram, mas eu me lembro perfeitamente da gente de madrugada, uma espécie de plantão materno. É isso. Lembro de uma mãe que era assim, ela não tinha condições de levar, não tinha uma moto para sair da comunidade para ir para o hospital. E aí assim, filmar o peito da criança e contar quanta respiração por minuto ela tinha, para ter ideia se ela já estava em insuficiência ou se ainda dava tempo de esperar alguém. Mães. Isso eu fiz muito, botar a mão no peito, contar. E aí da bombinha aí conta os batidos do coração. Pais de Exatamente. pacientes com doenças crônicas são especialistas, assim, eles sabem muito mais do que boa parte dos médicos da doença, daquela doença especificamente. Eles são guerreiros. Estão muito atualizados. Eles vão atrás, são atualizados. Eles têm grupos, eles sabem tudo. Então, os pais de pacientes com doenças crônicas, assim, ouça quando eles falarem alguma coisa, porque eles sabem o que estão falando. E sabe que para escrever a pediatra, eu tirei a primeira pessoa, porque é uma pediatra que fala em primeira pessoa, né? Eu tirei aquela embocadura, na verdade, de grupos adultos de doença crônica. Entrava em grupos do Facebook de doenças que eu não tenho, nem conheço alguém que tenha. Mas a forma como esse paciente, assim, sabia ler seu próprio hemograma, saía um exame de imagem, sabia que a mancha do pulmão, isso, aquilo, outro, lia papers e pensava, vocês sabem de algum médico que já tenha lido este estudo? E foi de pacientes que eu tirei a fala da pediatra e não de médicas, porque eu não conversei com médicas. Isso. Mas eu conheci em Portugal muito legal isso. Uma pediatra que estava num asilo, que daria um outro livro, uma pediatra num asilo. E eu estava escrevendo... Ela estava como paciente? Ela estava como interna, Olha. E eu já estava escrevendo a pediatra, pensando nela, e fiz só uma pergunta para ela. Você tem filhos? Tenho filhos. E como era cuidar dos seus filhos quando eles adoeciam? Ela falou, impossível, minha filha. Você esquece toda a medicina. É impossível uma pediatra ser médica do próprio filho, e isso é inclusive um ponto de virada do livro, que está lá em homenagem a essa pediatra portuguesa. Que legal. Eu tenho muitos pacientes filhos de pediatra, sim. E vários chegam com os diagnósticos tudo errado. Olha aí. Olha isso. Mas você acha que mãe consegue ter esse olhar? Não consegue, tem a emoção. Existe a emoção. Eu dou um exemplo para vocês. Uma criança, filho de pediatra com febre, né? Normalmente na febre o coração acelera. Entrou apavorado, branco no consultório, falando assim, ele está com miocardite, que é inflamação no músculo do... Eu falei, vamos dar uma Novalgina que vai melhorar. Eu já fui numa consulta que ele me receitou a Novalgina para mim. Falei assim, você precisa dormir. Você merece um coma induzido. Você precisa dormir, você precisa descansar. Muito bom. Eu que saí medicada. Gente, o mote desse programa é pensar o mundo a partir da literatura, né? Eu queria saber de vocês, não precisa ser sobre esse tema, qualquer tema, se tem algum livro que fez vocês pensarem o mundo de maneira diferente. Uma indicação, deve ter vários, né? Eu queria uma indicação de algum livro. Não é sobre esse tema, mas eu quero dizer assim, que foi um livro que me espantou para entender a própria literatura, a audácia, assim, de que é possível narrar tudo, que é o Evangelho segundo Jesus Cristo, do José Saramago, porque eu pensei, ele não fez isso. Um país absolutamente católico, e sequer o Evangelho é segundo Jesus Cristo lá, é um humanista que fala de uma contemporaneidade e que ele se pergunta, ele próprio, assim, por que narrar uma história arquiconhecida? E a narração em si diz,
como é possível sempre narrar uma história arquiconhecida. Ele humaniza, transforma em personagem, humaniza. Um homem, antes de ser santo, é um homem, e as discussões de alguém que ele é de uma culpa paterna, ele calça literalmente as sandálias do pai, que morre numa chuva, lama, ele é crucificado porque ele entra numa briga sem ter percebido, e é um pouco isso, esse personagem que entra numa história sem muito saber nem o que é a história, mas ele precisa viver a história. Uau! E aí isso acho que ler versões de tudo aquilo que já foi aqui narrado o tempo todo, como a maternidade, como a mortalidade, como a grande aventura de atravessar este mundo, ela é sempre bem-vinda. Que legal. Olha, eu tenho lido muito atualmente, porque eu amo o Yuval Noah Harari. E, para mim, os livros deles me fazem ver o mundo de outra forma. O Sapiens, aquele 21 ideias sobre o século XXI, espetacular, e agora o Nexus. Eu acho que ele tem uma visão de mundo que poucas pessoas têm, e me agrada muito. Então, acho espetacular. No mínimo, um grande poder de concisão. Não, mas ele escreve muito bem, ele é um belíssimo contador de histórias, isso é importante. É isso, também. Acho bem legal. Gente, queria agradecer a presença de vocês, foi uma conversa deliciosa. Nossa, adorei. E queria agradecer a vocês também que ficaram com a gente até aqui. Não esqueçam de se inscrever no canal Amado Mundo, e eu espero vocês no próximo Notas de Rodapé.